6 de julho de 2016. Chegou a hora! Com apoio de mais de 65 mil torcedores, o São Paulo tenta chegar pela 7ª vez a uma final da Libertadores. Time com melhor campanha entre todas as equipes, Atlético Nacional promete surpreender o tricolor e calar o Morumbi. Após definir volta ao Corinthians, Alexandre Pato treina, mas segue sonhando com retorno para o futebol europeu. Santos apresenta o 10º reforço para a temporada 2016. É o zagueiro argentino Fabián Nogueira, que veio do Banfield. O líder Palmeiras tem quarta-feira de folga. Amanhã, Cuca começa a preparar a equipe para o clássico contra o Peixe. Você vai ver também uma reportagem especial com um casal que promete fazer bonito na edição de número 70 da prova ciclística 9 de julho. O Gazeta Esportiva está bom demais e começa agora! Começa agora, começa já, imediatamente. Boa noite, é muito bom ter você aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Você também, Pascoal, nosso câmera, o Valdecir, o Adilson, o Gersino, o Toninho, o Osvaldo, o Zé Roberto, a nossa equipe, hein? Tem o Celso, tem o Flávio Prado, tem eu. E o Milton pagando o nosso diretor, que precisa agradar, porque senão ele vai me dar bronca. Após uma pausa de 49 dias, a Libertadores volta com fortes emoções. São Paulo e Atlético Nacional fazem logo mais, 9h45 da noite no Morumbi, o primeiro jogo que vai decidir uma vaga para a final da competição. E o Gazeta Esportiva questiona o seguinte: será que essa longa parada na competição foi boa para as duas equipes? Paulo e Atlético Nacional de Medellín. Difícil imaginar quem foi mais prejudicado com o grande intervalo até o início das semifinais da Copa Libertadores da América. Mas uma coisa é certa: o mundo era um lugar muito diferente da última vez que o tricolor jogou no Morumbi pelo torneio continental, no longínquo dia 11 de maio de 2016. Not that I'm not happy. I have a little book. Tells me a presidente em exercício naquela época era Dilma Rousseff. Hoje, quem ocupa o cargo é Michel Temer. O Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. Hoje, os súditos da rainha estão desembarcando de mala e cuia do bloco europeu. E o feijão? Ah, o quilo do carioquinha, variedade mais apreciada no Sudeste, custava em média R$5. Hoje tem gente até fazendo consórcio para conseguir arcar com os R$20 cobrados em média pelo quilo do alimento. No futebol, então, as mudanças são drásticas. Dunga era o técnico da seleção brasileira e Gilmar Rinaldi o coordenador. Hoje esses cargos são ocupados por Tite e Edu Gaspar, respectivamente, profissionais que naquela época trabalhavam no Corinthians. Hoje o timão é comandado por Cristóvão Borges. Tata Martino era técnico da Argentina. Vicente Del Bosque era o comandante da Espanha. Roy Hodgson treinava a Inglaterra e Antônio Conte dava as cartas na Itália. Hoje nenhum deles ocupa mais o cargo. Islândia e País de Gales nunca tinham disputado uma Eurocopa. Hoje as duas seleções são os destaques da competição. O Chile só tinha um título em mais de 100 anos de história. Hoje já são 2 conquistas. E o Messi não tinha nenhuma taça com a seleção principal da Argentina. Bom, isso continua igual. São Paulo e Atlético Nacional também mudaram bastante nesse período. O atacante Copete, hoje no Santos, é um exemplo da grande alteração que o elenco colombiano sofreu nesse período. 3 titulares foram negociados e estão fora. 2 já foram vendidos, mas só deixam a equipe ao final do torneio. E outros 3 reservas também saíram do clube. No tricolor, Maicon era jogador do Porto e o contrato de empréstimo impedia a participação do zagueiro na semifinal. Hoje o atleta pertence ao São Paulo, um reforço importante para a reta final da Libertadores.
Só que algumas mudanças foram negativas. Ganso e Kelvin estavam em grande forma. Hoje os dois estão entregues ao departamento médico e desfalcam a equipe. O mundo gira, a bola rola. E logo mais às 15 para as 10 da noite vamos começar a saber se todas essas mudanças foram boas ou ruins para o São Paulo Futebol Clube. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, boa ou ruim, essa parada já era previsível, né? Já era prevista. Então os clubes tinham que se adaptar da melhor maneira possível. Como existe aí um problema de calendário, o Atlético Nacional não teve calendário, não teve jogo nesse período, né? Jogo oficial. O São Paulo está com o Campeonato Brasileiro em andamento. Só que aí o Balsa fez de tudo para poupar os seus jogadores, para ter força máxima contra o Atlético Nacional. Não conseguiu. Perdeu o Ganso, perdeu alguns jogadores. O Kelvin, quer dizer, acho que o Ganso e o Kelvin são ausências sentidas, porque o Ganso, queira ou não, é o homem de criatividade do São Paulo. O Kelvin está no melhor momento dele, desde que acompanha o trabalho do Kelvin. Muito arisco, muito rápido pelos lados do campo, especialmente pelo lado direito. Então são perdas significativas. E o Nacional, na verdade, ele se reforçou. Não teve jogos oficiais, mas se preparou para isso. Treinou, né, realizou amistosos. Mas até aí, quando a bola começa a rolar, aí já é uma outra atmosfera. A gente está falando de um Morumbi que vai estar lotado. O São Paulo, na Libertadores, tem se aproveitado disso, fez partidas surpreendentes e belíssimas contra o Toluca, por exemplo. Foi muito bem, quando se esperava um Toluca favorito. O São Paulo já goleou por 4-0. Olha, time por time hoje, o momento do Atlético Nacional não se discute, é melhor. Só que a gente está falando de um torneio mata-mata. O Balsa conhece muito bem isso. E a quarta semifinal que ele disputa no Libertadores América. Acho que é algo inédito, inclusive. Nenhum treinador conseguiu quatro semifinais de Libertadores na América. Não, acho que o Bianchi conseguiu isso com o Boca. Mas, enfim, é um número que você não pode desconsiderar. 4 semifinais e 2 títulos. Então, ele sabe bem o caminho do mata-mata. Se o São Paulo fizer hoje um jogo que fez, por exemplo, contra o Toluca, contra o River Plate, pode conseguir uma vitória por 1 ou 2 gols de diferença e levar a decisão lá para a Colômbia. O São Paulo tem condições sim, Flávio. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É difícil você fazer uma avaliação do que reflexos pode ter no Atlético Nacional essa parada, porque o time parou efetivamente. Ele trocou peças, o Merri e o Sanches foram negociados, mas vão jogar. Como é que eles vão reagir a isso também a gente não sabe. Eles já não pertencem mais ao time, eles estão praticamente emprestados. É impossível saber. Jogador brasileiro, alguns reagem na boa, outros já tiram o pé, você não sabe. Colombiano também não é difícil ter noção disso. Contrataram o Borja, que é um centroavante, o cara que mete gol pra caramba, fez gol num time pequeno, artilheiro lá do campeonato. Contrataram mais um grupo de jogadores que vão ficar mais como opção de reserva. Copete, às vezes começava jogando, às vezes não começava. O Ibabo, que era mais titular, também saiu. Foram os 2 que saíram, os outros já estão por lá. E as perdas do São Paulo são complicadíssimas, né? O Kelvin, para mim, o São Paulo encaixou quando o Kelvin entrou para aquele lado direito, acertou aquela marcação. E a partir dali o time de São Paulo teve um encaixe legal. E aí começou a fluir na própria Libertadores. O Ganso, da mesma forma, é um jogador que, principalmente pelo aspecto psicológico, o pessoal considera o Ganso tal, né? Agora, também há uma proposta do Sevilha para o Ganso, né? Que Ganso nós temos agora aí? Será que a cabeça dele está plenamente no São Paulo? De qualquer forma, ele não vai jogar. A princípio, o Atlético Nacional foi menos prejudicado, não é? Mas se você citou uma coisa importante, às vezes há uma superação, o mata-mata permite esse tipo de situação. Acerta um jogo como aquele do Toluca, acabou tudo. Agora, não é o normal de São Paulo. São Paulo não tem sido assim. O Atlético Nacional fez a melhor campanha da primeira fase, é um time mais regular. Mas é mata-mata. E aí vamos esperar para ver. E por isso que o jogo é tão legal, por isso que a casa está cheia, por isso que a gente está falando desse jogo há mais de um mês. Sim. Isso aí. E o nosso contato agora é com o repórter Adriano Dolfi. Põe ele na tela. Isso aí, Magrão. Adriano Dolfi, que está neste momento lá no Morumbi. Boa noite, Adriano.
Boa noite a você, Michele. Falamos ao vivo, 6 horas e 12 minutos, aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Nesses 49 dias de uma verdadeira agonia para a torcida do São Paulo e também para o Edgardo Bauza. Técnico vencedor, já conquistou 2 edições de Copa Libertadores, pode chegar à 3ª por equipes diferentes. E antes dessa partida, no dia anterior, no último treinamento, que aliás foi fechado à imprensa, ele dizia sobre essa vontade de ter decidido essa semifinal na sequência da partida contra o Atlético Mineiro. Na avaliação do Edgardo Bauza, a equipe não se encontra no mesmo poderio técnico e físico daquela oportunidade, até porque teve atletas que ficaram lesionados e outros que estão se recuperando de lesão. Vamos acompanhar como foi o último treinamento do São Paulo antes dessa partida contra o Atlético Nacional. Foram 49 dias de espera. Uma pausa indesejada por Edgardo Bauza. Agora não há mais o que lamentar. Mesmo com os desfalques, a ideia é uma só. De uma coisa não tenho dúvida, a equipe que formaremos deixará a vida para conseguir a classificação nestes 2 jogos. O técnico são paulino é experiente. 2 vezes campeão da América, ele sabe o caminho que a equipe deve seguir. Uma trilha que já foi percorrida por ele mesmo. Para mim, a equipe que conseguir maior solidez defensiva tem uma vantagem. Num segundo momento, quem cometer menos erros também sai na frente. Em uma partida desse tipo tão equilibrada e intensa, esses são fatores que eu acredito serem fundamentais. Creo que são 2 coisas que são, para mim, fundamentais. 65 mil torcedores são esperados no Morumbi. Uma força vinda das arquibancadas que pode mudar o rumo de um jogo, certo? Não é bem assim que pensa o treinador. Quando as equipes chegam a essa fase, todo o entorno já não é tão pesado. São jogadores de experiência que já têm uma certa trajetória. O mais importante se passa dentro do campo. Donde lo más importante pasa en el campo de juego. Paton terá pela frente o time mais regular da Libertadores. Até aqui, o Atlético Nacional venceu 7 vezes, empatou 2 e perdeu somente 1. Por isso, é preciso fazer com que o São Paulo jogue com tranquilidade, com calma e, o mais importante, com inteligência. Primeiro que nesse tipo de jogo não se pode atacá-los nos primeiros minutos como loucos. Precisamos atacar, mas temos que fazê-lo bem. Vamos jogar contra uma equipe que tem uma posse de bola muito boa. Tomara que possamos vencer. Essa é a ideia. Tentaremos levar um bom resultado para Medellín. Não podemos esquecer que são disputados 180 minutos. Vamos jogar os primeiros 90 hoje. Temos que estar tranquilos, jogar com a cabeça no lugar e saber que são apenas os 90 minutos iniciais. São os primeiros 90 minutos, nada mais. Pois é, e o adversário do São Paulo que tenta repetir o feito de 1989, quando chegou à final e conquistou o título, o clima também é de mistério. O adversário, aliás, no último treino contou com a presença de um antigo ídolo das torcidas de Atlético Nacional e São Paulo. Vamos conferir. Mesmo não tendo muita coisa para esconder sobre o time que entra em campo daqui a pouco, o São Paulo tenta ao máximo não dar brecha ao Atlético Nacional. Todo cuidado é pouco, até mesmo com quem já fez história pelo tricolor. Falei para ele que ia levar meu filho, que eu trouxe meu filho para ele conhecer. Aí se eu podia ir no treino, eles falaram, não, o treino não pode não. Se Aristizábal, o ex-jogador dos 2 clubes, não sabe muita coisa do São Paulo, talvez do Atlético Nacional ele saiba. O Nacional não esconde muita coisa. Os mesmos caras, só saiu o Copete que está agora no Santos, né? Mas o Copete e o Berrio que não vai jogar. Mas o resto, Nacional não muda muito, não. Verdade, a equipe é quase a mesma em relação àquela que se classificou às semifinais. As maiores mudanças estão na parte ofensiva. Copete e Barbo foram embora. Berrio cumpre suspensão automática. A aposta então é no recém-chegado Miguel Borja, atacante que quebrou o recorde de gols no último campeonato colombiano. Muito motivado. Ele está muito motivado. Deve ratificar o porquê foi o artilheiro do campeonato local. Chegou com muita alegria à equipe, foi recebido muito bem e está disposto a fazer um bom trabalho. No momento que seja oportuno. Estou agradecido
Borja agradeceu aos céus pela oportunidade que teve de marcar tantos gols no primeiro semestre. Foram 19 em 22 jogos. A conquista da Libertadores seria um prêmio ainda maior. Segundo ele, capacidade para isso a equipe tem. Se vencer hoje no Morumbi, o Atlético irá fazer história. A equipe nunca venceu o São Paulo jogando como visitante. São 4 derrotas e um empate. Por isso, segurar o ímpeto tricolor e fazer a leitura exata do jogo são as alternativas para os colombianos saírem daqui com um placar favorável. A clave está nos primeiros 15 minutos, 20 O segredo está nos primeiros 15, 20 minutos, que serão fundamentais tanto para nós quanto para eles. Temos que manter a calma e ter paciência. Será um jogo muito complicado. Precisamos estar focados e confiantes. São duas equipes que se caracterizam pela posse de bola e acredito que isso irá definir o resultado da partida. E creio que a competência vai ser mais ou menos com isso, com o balão. Tá, esse é o Aristizábal falando sobre o momento do Atlético Nacional da Colômbia. E Aristizábal, que aliás foi ídolo dessa torcida também do São Paulo, que já está lotando todas as dependências aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo. O portão principal do estádio, nesse momento, está lotado de torcedores. Daqui a pouquinho, Michele, a gente volta para falar sobre Paulo Henrique Ganso e a possibilidade dessa negociação envolvendo Sevilha e o São Paulo. É com você, Michele. Tá certo, Adriano Dolfi, muito obrigada, bom trabalho aí pra você, daqui a pouquinho você traz mais informações. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Flávio Prado. Eu quero saber o seguinte de vocês, que esperar desse jogo, porque o Atlético Nacional tá forte, né? Mas essa pausa não fez bem pra nenhum dos dois times. A gente falava até sobre isso agora na abertura do programa, que é difícil você mensurar até que ponto quem saiu mais prejudicado, quem não saiu mais prejudicado, se treinar é melhor do que ficar jogando um torneio oficial, sabe? Alguém vai falar assim, não ter jogo oficial acarreta perda de ritmo de jogo. É que o São Paulo está embalado, aí o São Paulo também colocou vários... o Balsa poupou muita gente, quer dizer... Perdeu muita gente. Gente, na boa, quando a bola começar a rolar hoje, sabe, isso não vem à tona, ninguém vai pensar nisso. O Atlético Nacional é um baita time e o São Paulo tem uma atmosfera chamada Morumbi. No Morumbi, o São Paulo se deu muito bem na Libertadores. Foi graças aos jogos no Morumbi que o São Paulo conseguiu chegar nas semifinais da Libertadores da América. É onde o São Paulo fez a diferença. De repente, está numa noite inspirada, mesmo sem o Ganso e sem o Kelvin, consegue uma vitória aí por 1 ou 2 gols de diferença, que eu não acho que define, mas encaminha. 2 gols eu acho muito difícil tirar. 1-0, 2-1 aí, 2-1 é terrível. É terrível porque tem o gol. Tomar gol é importante. Se a gente fosse, o Atlético Nacional viesse disputar o Campeonato Brasileiro ou o São Paulo fosse disputar o Campeonato Colombiano, seguramente o Atlético Nacional chegava na frente. Ele é melhor que o São Paulo. Ele tem mais elenco, ele tem um base, padrão de jogo definido faz tempo, desde o tempo do Osório. O Rueda simplesmente deu continuidade. Então ele tem uma coisa já definida, um jeito de jogar. O trabalho é bem mais antigo, aquela coisa de se criar uma identidade do time que aqui no futebol brasileiro poucos prezam. O Corinthians faz um pouquinho isso, o Palmeiras está tentando agora e o São Paulo muda muito a característica do treinador. O Atlético Nacional manteve isso. Então, se eles fossem jogar um torneio longo, o Atlético Nacional seguramente ficaria na frente. Mas aqui não, aqui são 2 jogos. E aí você vê a inteligência do Balsa, uma entrevista sensacional. Olha, torcida e tal, mas nós vamos resolver dentro do campo. Isso aí, a torcida, e eu tenho muito claro isso, a torcida só ajuda se o time estiver jogando bem. Senão atrapalha. A torcida, gente, eu sempre falo essa frase, não é a torcida que leva o time, é o time que leva a torcida aqui no Brasil. São Paulo fizer 1-0, a torcida vai fazer um show. São Paulo tomar 1-0, ela vai vaiar o time. A torcida brasileira, ela não leva o time é que leva a torcida, ele que dá o ritmo. E os desfalques os 2 lados têm, São Paulo com jogadores mais cruciais, mas tem o fator Morumbi que pode lhe ajudar se o time fizer 1-0. Então, é um jogo muito legal, né? Nuances bem interessantes. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Já entrou no site hoje? Tá muito bom. Qual vai ser o resultado dessa partida entre São Paulo e Atlético Nacional? Celso Cardoso. Eu acredito no São Paulo hoje. Vitória do São Paulo? Uma vitória por 1 gol de diferença. No máximo 2. Flávio Prado. Eu acho que o São Paulo ganha de 2-1. Ele vai deixar o pepino lá para o jogo de lá, vai ter que se segurar lá. Você falou 1-0.
Eu acho que hoje o São Paulo ganha. 1-0 é muito melhor que 2-1, óbvio, né? Mas eu acho difícil o São Paulo não tomar um gol do Atlético Nacional, que joga com 3 atacantes, é bem ofensivo. Esse Guerra que joga pra caramba. Estão dizendo que o Palmeiras está atrás deles, o Palmeiras contratar vai ser um reforço que a NBA não permitiria, porque deixa tudo desproporcional, né? Uma coisa, mas vamos aguardar. Tá certo. Bom, o resultado sai no final do programa de hoje, em homenagem ao Samuel São Paulino, que estava aqui, que o Celso Cardoso também conheceu. Muito legal. Vou torcer pro São Paulo. A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi aberta ontem com 2 jogos. Paraná e Avaí ficaram no 0-0 no estádio Dorival Brito, em Curitiba. O Bahia perdeu do Vila Nova em Salvador 1-0. Veja o gol. Jogando fora de casa, o Vila Nova venceu o Bahia e subiu 5 posições na tabela. Fabinho, aos 10 do segundo tempo, garantiu a vitória do time goiano pelo placar de 1-0. O Bahia é o 9º colocado. O Vila vem na sequência em 10º. A seleção de Portugal está garantida na grande final da Eurocopa 2016. Em Lyon, os lusitanos venceram o País de Gales 2-0. Cristiano Ronaldo abriu o placar de cabeça e Nani fechou a conta. Curiosamente, essa foi a primeira vitória da equipe no tempo regulamentar no torneio continental. Lembrando que amanhã, às 4 da tarde, tem um jogaço pela outra semifinal da Euro. A Alemanha encara os franceses, donos da casa, em Marseille. Celso e Flávio, vocês gostaram da vitória de Portugal? Eu adorei. Eu achei bom Portugal ter vencido por uma questão. Ia ser muito chato Portugal, por exemplo, vir a ser campeão da Eurocopa sem vencer um jogo sequer. Ué, a regra é? Não, eu sei, mas é chato. Mudem aí ganham falar assim, olha, tá vendo? Falam tanto da Europa, blá, blá, blá. Ia ser engraçado. Portugal ganhou um campeonato sem vencer um jogo sequer. Ou seja, já está credenciado. Já está credenciado para ganhar o título. Que, convenhamos, é difícil. Ou contra a França, ou contra a Alemanha. Possível, esquece. Né? Mas o Portugal, nas últimas 5 Euros, chegou a semifinais. 4 semifinais. Isso não é à toa, isso é estudo. Hoje, Portugal é um dos maiores centros de estudos de futebol. As universidades de lá, os cursos da UEFA que estão lá, tem um em Évora, que até o Tite chegou a fazer um pouquinho. Muitos treinadores, principalmente o pessoal mais jovem, né, que está tentando se aperfeiçoar, vai lá. O Milton Mendes fez o curso lá, aqueles UEFA Pro, que fazem uma diferença total. O centro pensa, em 2000, a seleção portuguesa ganhou do Brasil um sub-20 nos pênaltis. No Figo jogava no sub-20 e eles não erraram um pênalti. Era um estudo de uma universidade, de um posicionamento, batida de bola, estudo para que o pênalti não se errasse, além do equilíbrio psicológico. Então eles estudam muito o futebol, então é legal que chegue. Agora, é claro que tem um gênio chamado Cristiano Ronaldo e os outros times, tanto como a Alemanha como a Alemanha, então nem se fala, né? É um jogo de conjunto extraordinário, né? Mas gênio é gênio. Eu nunca menosprezo. Não tem nenhum jogador do nível do Cristiano Ronaldo, nem na Alemanha e nem na França. Então, vamos respeitar. O conjunto da Alemanha é difícil de bater, né? Bom, agora, uma notícia polêmica envolvendo o melhor jogador do mundo, Lionel Messi. Olha só, o atleta do Barcelona e seu pai, Jorge Horácio, foram condenados pelo Tribunal de Barcelona a 21 meses de prisão por fraude fiscal. Os dois foram acusados de fraudar o fisco espanhol em 4 milhões e 100 mil euros entre 2007 e 2009, usando paraísos fiscais. O valor é referente a impostos sobre os ganhos de direitos de imagem do atleta. O julgamento do caso aconteceu no início de junho. Messi e o pai, no entanto, não devem cumprir pena na cadeia, já que na Espanha os juízes suspendem a necessidade de prisão quando a condenação não ultrapassa 2 anos. Parece aqui no Brasil. Além dos 21 meses, Messi e o pai precisaram pagar multa de 3 milhões e 700 mil euros. Aí vai doer. A família do jogador negou qualquer crime e anunciou que entrará com recurso. Os dirigentes do Barça consideraram a condenação injusta. Neymar, Messi. É a velha máxima, negue até o fim, né? Não, mas olha aqui, ó. Seguinte, lógico que eu não entendo o que eles fizeram, o Mascherano também já foi condenado. Só jogador do Barcelona. Só jogador do Barcelona. No Real Madrid ninguém vai lá, faz tudo certo. E o presidente é um picareta, Florentino Pérez, que faz rolo com prefeitura para pegar espaço e tal. Isso tem muito a ver com o aspecto político de Barcelona ser inimiga da Espanha. Então eles ferram o jogador do Barcelona mesmo. Não estou dizendo que não fizeram. Só que os caras do Barcelona, se o Messi jogasse no Real Madrid, não aconteceria nada.
É por isso que talvez eles estejam falando em injustiça. E cá entre nós, duvido que o Barcelona não pague a multa. Como deve pagar do Neymar, como deve ter pago do Mascherano. O Barcelona vai pagar a multa? Eu imagino que sim. Eu acho assim, uma das partes da renovação do Neymar, eu não sei detalhes, mas parece que passava por, tem uns rolos aí, que tem a ver com a rivalidade de Barcelona com o país. E o Paris Saint-Germain se dispõe a pagar tudo. Então, e aí o Neymar acertou com o Barcelona. Não é difícil você imaginar que o Barcelona ajudou e tal, não sei o quê. Até porque, repito, se fosse jogador do Real Madrid, o Messi não tinha feito nada, o Neymar não tinha feito nada, o Mascherano não tinha feito nada. Para o Real vale, para o Barcelona não vale. Faltam exatamente 30 dias para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro 2016 e as equipes brasileiras continuam trabalhando duro para ajustar os últimos detalhes para a competição. Muitos esportes vão em busca de conquistas inéditas, como é o caso do handebol masculino. O repórter Fernando Gavini conta como que está a preparação da equipe para a tão sonhada conquista da medalha olímpica. Ultrapassar o limite, chegar onde nunca antes foi possível. Realizar o sonho que nenhuma das gerações anteriores foi capaz. Para alcançar algo assim, é preciso inovar. E é nisso que a seleção brasileira de handebol masculino está apostando para chegar mês que vem no Rio de Janeiro a sonhada medalha olímpica. A primeira semana de trabalho, normalmente voltada para a parte física, foi feita de uma maneira completamente inovadora. Os jogadores ficaram hospedados em Atibaia e praticaram artes marciais, rafting, stand-up paddle, trilha em montanha, entre outras atividades. Eu gostei de tudo, da escalada na montanha, do rally, do rafting, foi tudo muito bacana e muito divertido. Foi tudo muito legal. Teve o Muay Thai que foi bastante cansativo, a gente não esperava tanto, a gente falava, moleza, né? A gente joga handebol, é moleza. Foi bem pesado. O jiu-jitsu também foi bem pesado, mas foi uma coisa muito legal, que uma outra visão, vamos ver se a gente melhora na defesa praticando essas artes, né? Dentro da quadra, a preparação acontece em Arujá, sob o comando do técnico Jordi Ribeira, que dirigiu o Brasil na Olimpíada de Pequim em 2008 e reassumiu a seleção depois que o time não conseguiu a classificação para os Jogos de Londres em 2012. Antes de ir para o Rio de Janeiro, onde fará 2 amistosos, a equipe passará 10 dias treinando na Dinamarca. A gente já está acostumado com isso, não tem novidade, a gente vai para lá, joga com eles. Muitos dos nossos atletas que estão aqui jogam lá também, inclusive eu. E é isso. Jogar com os melhores para poder alcançar os melhores e, quem sabe, aí surpreender. Dos 18 convocados, apenas 4 atuam no Brasil. Os outros 14 jogam na Europa, onde estão os melhores do mundo. O que pode pesar contra é que só 3 já jogaram uma Olimpíada. De todo o grupo, apenas o armador Zeba, o ponta Borges e o goleiro Mike estiveram presentes em 2008. É com este grupo que o Brasil vai encarar na primeira fase da Olimpíada Polônia, Suécia, Eslovênia, Alemanha e Egito. Das 6 equipes da chave, 4 se classificam para as quartas de final. A gente está estudando bastante os adversários, todos eles. Agora os treinamentos com bola já estão mais focados nisso. Por mais que falte um mês, a gente já está trabalhando muito. Então, só resta a gente chegar lá, fazer o nosso trabalho, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Isso aí, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso twitter.com/Gazeta Esportiva, o Facebook é Gazeta Esportiva, você pode rever os programas no site da TV Gazeta, nosso Facebook está super legal, nosso Twitter sempre cheio de informações para vocês. Quero aproveitar e mandar um beijão pro Ed Corintiano, lá do Consulado Italiano, não conheço ele, mas fica aqui o meu beijo para você, e pro meu amigo Gilberto Espósito, que hoje encontrou o Alexandre Silvestre. Giba! Beijo pra você, vai Corinthians! Bom, hora de falar da prova ciclística 9 de julho. Sabia que no próximo sábado as ruas de São Paulo estarão invadidas pela prova ciclística 9 de julho? Você vai conhecer agora um casal que vive unido pelas pedaladas. Muito romântico, veja com Fernando Gavini. Josimar é ciclista profissional. Renata anda de bicicleta por hobby. A paixão dos dois por essas magrelas se transformou em paixão entre eles também. Eu era cliente de um pessoal que dá treino, que ele trabalha.
E a gente já se conhece faz uns 4 anos, né? Aí eu ia lá treinar e a gente foi se conhecendo. A coisa foi meio por fora, vamos treinar, vamos fazer uns treinos, aí vai conversando, não sei o quê. Aí, ciclista é meio assim, quando vamos treinar junto, não sei o quê, como tem interesse, aí vai indo. Só não chamem os dois para treinar juntos. De jeito nenhum. Fora que ele não tem a mínima paciência comigo. O nível é muito gritante, assim, não dá. Apesar de pegar mais leve nos treinos do que o namorado profissional, não pense que Renata não colecione feitos em cima de 2 rodas. Pedalar 600 quilômetros, que foram algumas provas que eu fiz, né, essas coisas que... E assim, sem apoio, meio independente. Na raça mesmo. Na raça, sabendo se virar, né? Sem ter ninguém do lado, assim, varar a madrugada pedalando, né? Deu pra perceber que, ainda que seja um hobby, faz tempo que o ciclismo virou coisa séria pra Renata. Tanto que há 1 ano e meio ela criou o Pelotão das Minas, que reúne mulheres para treinarem juntas. É muito bacana quando tem uma prova dessa que dá a oportunidade dos amadores participarem, porque é um incentivo a mais. Então as meninas estão treinando pra caramba, assim, estão super empenhadas, estão ansiosas, né, estão focadas. Josimar vai correr a prova principal pela equipe de Taubaté. Renata estará na pista junto com os amadores. O que eu falo, faço o seu melhor, dê tudo mesmo. E vai lá e tenta passar esse degrau, porque o ciclismo é degrau após degrau. E é por isso que a gente gosta tanto e sempre não consegue largar. Pra mim vai ser uma festa, sabe? Vai ser uma brincadeira, assim. Vou tentar levar a sério, dar meu melhor, mas eu sei que não vai ser tanto assim, né? Então, tô lá mais pra prestigiar. Bacana. Então, antes da gente ir para o intervalo, só dizendo o seguinte, é sábado a prova ciclística 9 de julho, 6h45 da manhã, os aspirantes vão largar e às 8h05 da manhã, elite masculina e logo em seguida a elite feminina. Haverá transmissão? Haverá a transmissão da largada da elite masculina e feminina pela TV Gazeta, tá? Então, você liga na Gazeta e aí depois você vai acompanhar a transmissão, você pode começar a acompanhar a transmissão às 7h45 da manhã no site gazetesportiva.com, a nossa primeira transmissão internacional do site gazetesportiva.com será da prova ciclística 9 de julho. E você que está em casa está convidado a acompanhar o evento. Como? Se você não se inscreveu para pedalar, não tem problema. Você acompanha da janela da sua casa, sai às ruas, vai apoiar como o povo fazia antigamente. Sabe, Flávio, mais de 100 mil pessoas chegaram a sair às ruas para apoiar a prova ciclística 9 de julho. É sensacional. É uma prova histórica e é muito legal. E se você marca da cidade, né? É uma data que marca a nossa cidade. É realmente uma coisa sensacional. E se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, entre no site da Rádio Gazeta Esportiva AM ou no site gazetesportiva.com, que tem lá sobre a prova. I'll be back. Gazeta Esportiva volta falando de Copa do Brasil. 4 partidas movimentam a rodada dessa quarta-feira. Põe a arte aqui, Milton Pagano, Magrão, Boquinha, Rogerinho. Olha que bonita a arte que está hoje aqui. O Paysandu recebe o Operário do Paraná às 7h30 no estádio da Curuzu, em Belém. Queria saber o público desse jogo. No mesmo horário, o Figueirense enfrenta o Sampaio Corrêa em Floripa. 9h45, 2 jogos, Vitória encara o Cruzeiro em Salvador e o Fluminense enfrenta o Ipiranga do Rio Grande do Sul no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Também gostaria de saber esse público, tá bom, Celso? Depois você vê pra mim. Tá, por que você quer saber do público? Eu quero saber, vai ter você lá e mais uma pessoa. Destaque de hoje... para Volta Redonda agora. Destaque de hoje do site gazetesportiva.com. Vem comigo, Rogerinho, vem aqui. Nessa quarta-feira, sabe o que aconteceu? 7 pessoas foram presas na operação Game Over da Polícia Civil por envolvimento em fraudes e manipulação de resultados em jogos de futebol, Flávio Prado. Essa notícia está lá no site gazetesportiva.com. O ex-goleiro do América de São José do Rio Preto, Carlos Luna, foi um dos detidos. As prisões foram na capital paulista, em São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba e Fortaleza, lá no Ceará. Ainda existem mais 3 mandados de prisão e 2 mandados de busca no Rio de Janeiro
e a serem efetuados pela Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva. A Operação Game Over investiga e busca desmantelar um esquema de manipulação de resultados em partidas das séries A2 e A3 do Campeonato Paulista e de outras ligas estaduais do Norte e Nordeste. E aí tudo está seguindo sob segredo de justiça. Isso aí é uma máfia internacional. É uma praga que o mundo inteiro tem. São sites da Tailândia, da Malásia, da Indonésia, e eles têm uma população extremamente pobre e eles requisitam essas pessoas para serem os intermediários. E aí o cara muda de patamar de... Lembra mais ou menos o que se faz por aqui, né, com venda de droga e tal. E isso eles pegam pequenos jogos, na maioria das vezes, às vezes grandes jogos também. E jogadores que passaram por lá, que não têm o nome... E é uma coisa, assim, muito complicada de você, de você conter. Porque é uma aposta que está acontecendo na China, uma aposta que está acontecendo em Taiwan, uma aposta que está acontecendo na Coreia, sei lá. Coreia não, mas você fala muito de China. Então está rolando milhares de dólares e tal, e o jogo sub-15, sub-20, porque eles apostam qualquer coisa. Eles apostam, tipo assim, tomar um gol nos últimos 15 minutos. Eu li um livro sobre o tema, é impressionante. Apostam tudo. Então, às vezes, o jogo está 0-0 no primeiro tempo, aí nos primeiros 10 minutos acontece 4 gols. Pode ter sido um esquema dos caras. E é difícil de normalmente saber, eles abordam, acabam sediando jogadores, treinadores, já tentaram até presidente de clube. Claro, e jogadores que ganham salários miseráveis, salários de fome, o que não justifica, mas acaba facilitando o acesso. O cara chega e fala, te pago $1.000. O cara fica sem receber, ganha salário mínimo quando ganha. A gente fala muito do desemprego no futebol, né? Te pago $1.000 para você tomar 4 gols. Por exemplo, para o goleiro tomar um gol. Porque para você fazer 4 gols é mais difícil. Entendeu? Depende, se o outro tiver aceitado. Normalmente a aposta é para entregar. Então é uma coisa muito difícil de ser contida, sabe? Não é simples, não. Que triste isso, né, gente? Bom, o assunto agora é o Corinthians de Alexandre Pato, que deve ficar na equipe desde que não chegue nenhuma proposta da Europa. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quarta-feira do Timão. É isso, Michele. No último final de semana, o Corinthians goleou o Flamengo, vitória expressiva por 4-0, está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, para e passo com o Verdão. O Palmeiras está apenas a 3 pontos à frente do Corinthians, mas no Corinthians, na hora das entrevistas, na hora da coletiva, do bate-papo com a imprensa, os assuntos do Timão não são esses. E sim Alexandre Pato, que retornou ontem. O jogador está reintegrado, aprimorando a forma física, mas não há uma definição se ele será ou não aproveitado, se ele vai ou não vestir a camisa dele até o final do ano, quando tem contrato com o clube. Aliás, o jogador Balbuena, que vem em entrevista coletiva, respondeu sobre vários assuntos, mas o principal deles foi a presença de Pato. Essa indefinição está ou não incomodando o elenco corintiano? Não, a gente toma com muita tranquilidade, né, essa situação. A gente sabe que está no campo da diretoria, né, e do jogador também. A gente sabe da qualidade do Pato, é algo indiscutível, né? E se ele ficar, a gente vai resolver ele como fizeram comigo também quando eu cheguei, como fizeram com o Marquinhos, de braços abertos. A gente aqui se trata como uma família e ele vai vir assumir um grupo e tentar ajudar para cumprir os objetivos do time, né? Então a gente só pensa em treinar e se ele ficar, muito bom, e se não, a gente vai desejar muita sorte para ele onde ele for. A outra novidade nesta quarta-feira aqui no Corinthians foi a presença de Romarinho. Esteve por aqui, deu um abraço nos companheiros, mas rapidamente foi embora. E o técnico Cristóvão vai trabalhando a equipe que enfrenta a Chapecoense no próximo sábado à tarde em Chapecó. Para esta partida, o Iago está à disposição, mas não há uma definição se ele será titular ou não. E o técnico Cristóvão só deve confirmar o Corinthians oficialmente antes do embarque para Santa Catarina na próxima sexta-feira. Do CT do Parque Ecológico, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Eu vejo com bons olhos a reintegração do Pato. Eu acho que prevaleceu o bom senso. Quer dizer, foi circunstancial, né? Não veio proposta, ele tem contrato com o clube, tem salário para pagar e tal. Mas no fim, a situação eu acho que acabou ajudando o Corinthians. O Corinthians precisa de reforço, não tem dinheiro e tem um jogador do nível do Pato sob contrato. Seria muita burrice, mas muita burrice não utilizar o jogador. E qualquer gol que ele faça já o cara claro já vai, para ele vir, se ele
fizer 2, 3 gols, 4 gols, ele tem capacidade de fazer bem mais que isso, a torcida, obviamente, vai. A torcida quer que o time ganhe. Claro. O torcedor do Corinthians ama o Corinthians, não interessa quem. No primeiro momento pode torcer o nariz, e com relação à técnica, ele é disparadamente o melhor atacante brasileiro. Mas não tem nem termos de comparação. O artilheiro do Corinthians no ano é o Romero. Quer dizer, é um esquema que funciona com um jogador que tem limitações. Dá para comparar o Romero com o Pato, né? Então, se puder trazer o Pato para jogar só um pouco... Nossa Senhora, ele fez 27 gols no São Paulo, né? Então, ele joga pra cacete. É que ele... Sei lá o que acontece. Esse é o caso mais maluco que eu conheço do futebol. É o talento mais desperdiçado da história do futebol, dos que eu vi até hoje. Todos os anos de carreira. Eu nunca vi um jogador com tanto potencial jogar tão pouco. É impressionante. Mas você acha que é culpa dele? Também. Sim, também. É temperamento. Enfim, eu não sei exatamente, porque a gente não tem muito acesso ao Pato, né? Então, mas é um jogador que, para mim, quando ele surgiu, tinha potencial para ser um Neymar, para ser um dos melhores do mundo. E vejam que, com todas essas deficiências, ele sempre foi artilheiro em todos os times que ele passou. Quando ele esteve no Corinthians, ele foi artilheiro do Corinthians. Teve no São Paulo, foi artilheiro do São Paulo. Teve no Milan, foi artilheiro do Milan. Onde ele jogou, ele foi artilheiro. Só não foi do Chelsea, que ele jogou 2 jogos e assim fez 2 gols. O Flávio fez uma comparação com o Romero que eu acho que até cabe para tentar entender essa situação. Acho que é o caso do cara que tem talento e acha que o talento basta, que o talento vai resolver a vida dele. E ele se acomoda. E de repente você tem um jogador como o Romero, que é limitado, mas ele sabe que para ele vencer na vida, ele tem que se dedicar, ele tem que ralar o bumbum no chão, tem que disputar toda a bola, tem que voltar, tem que compensar essa falta de talento com vontade. Quando você consegue aliar, né, o talento à vontade de vencer realmente, aí ninguém segura. Aí é o Cristiano Ronaldo. Porque o dele é mais vontade de vencer ainda do que talento. Eu acho que o talento natural dele não é igual ao do Neymar. Não é igual ao do Neymar. Não é igual ao do Neymar, exato. Mas o Messi também eu vejo isso. O Suárez, por exemplo, é mais limitado, mas ele tem uma vontade incomensurável de vencer, quer vencer de tudo quanto é jeito. O Suárez é menos jogador que o Pato. Exatamente. Só que tem esse... O Suárez, quando fica bravo, morde o Pato. Entendeu? Então o que falta, talvez, ao Pato é um pouco mais de ambição. Perceber que ele pode... Adrenalina. Ter um pouco mais. Pode ser, ele é um cara que... Um sangue nos olhos. Ele não vê, né? Eu acho que essa coisa só de garra não resolve, claro. Não, claro mas que não. Mas ele tem um talento que... Aí eu não consigo entender. Eu gostaria de conversar com esse jogador. Tem coisa assim que você não entende. O Adriano, por exemplo, jogou a vida dele no lixo. Porque ele não conseguia fugir do negócio de vício e tal. E é um talento que você perde. Não sei se é erro na estrutura do futebol brasileiro. Mas, enfim, o Pato é um jogador que deveria ser muito mais do que foi. Bom, voltamos a falar ao vivo com ele, Adriano Dolfi, que segue no Morumbi, acompanhando a expectativa para o duelo de daqui a pouquinho entre São Paulo e Atlético Nacional pela semifinal da Libertadores. Eu quero saber se o Adriano Dolfi tem algum palpite para esse jogo. Bom, se falar que vai dar Atlético, você apanha aí. Melhor não falar nada, né, Adriano? Boa noite, de novo. Meu palpite, Michele Janela, que vai dar São Paulo e a torcida está empolgada para isso, já lota completamente a praça aqui em frente ao portão principal. A expectativa é que sejam vendidos 63 mil ingressos, a renda inclusive já chegou a 7 milhões e meio de reais. O ônibus está para chegar aqui ao estádio do Morumbi e, ao que tudo indica, a escalação deve ter o Denis no gol. O Mena e o Hudson, eles estão liberados pelo departamento médico, devem ir para a partida, foram relacionados desfalques, Kelvin e Paulo Henrique Ganso. Em relação ao Paulo Henrique Ganso, o clube recusou uma proposta recentemente do Sevilha da Espanha de 8 milhões de euros, mas o próprio presidente do clube, o Leca, ele confirmou que o Paulo Henrique Ganso pediu para ser negociado nessa janela de transferências. Pesa a favor da transferência na visão do Ganso o fato do Sevilha ser o tricampeão da Liga Europa, contar com Jorge Sampaoli como técnico da equipe recém-contratado e a Liga Espanhola ser muito forte, com nomes como o Messi, Cristiano Ronaldo, o Suárez e também o Neymar. Algumas informações a respeito do Paulo Henrique Ganso. O contrato vai até setembro de 2017 com o São Paulo, que tem 32% dos direitos econômicos do jogador. O atleta tem 26 anos e a renovação de contrato
que estava sendo empenhada pela diretoria do São Paulo emperrou, está travada. Então, ao que tudo indica, na janela de transferências, o Paulo Henrique Ganso vai sair do Morumbi. Eu me despeço com uma pergunta ao Celso Cardoso e ao Flávio Prado. Paulo Henrique Ganso no Sevilha, é uma boa para o São Paulo? É uma boa para o jogador? Boa noite a vocês. Boa noite, São Paulo, Adriano. boa noite, Adriano. Para o São Paulo, isso é uma boa. 32% do valor não significa muita coisa e você não consegue com esse valor um outro jogador no milhões de euros, 32 dá 22 milhões e meio de euros. 2 milhões e meio de euros. Bom, 10 milhões de reais. Sei lá. Mas o que ele está fazendo em campo? Vale a pena perder o Ganso? Para o Ganso é sensacional. É porque ele vai jogar num outro mercado, vai trabalhar com um técnico fantástico. Aí sim, para ele é e bom. vai realizar o sonho dele. Ele nunca escondeu, eu quero jogar na Europa. Faz parte disso, ele já está com 27 anos. São Paulo fez o Valdívia, que é um vagabundo jogar. O Ganso não, o Ganso ele é um mortão, né? Mas ele não é, ele é um jogador que a gente vê que ele tenta e tal. Ele vai treinar. Vejo muita similaridade entre o Pato e o Ganso. O Pato e Ganso, tudo ave. Ele vai treinar com os maiores treinadores do mundo, vai aprender o jogo coletivo que ele não tem. As pessoas ficam malucas quando falam, o Ganso não tem senso de jogo coletivo. Ele tem uma habilidade acima da média, mas ele não tem jogo coletivo. Esse é o grande problema, essa é a minha grande crítica para o Ganso. Por isso que ele não vai para a seleção, por isso que ele não evolui, porque ele não tem jogo coletivo. Mas ele tem que jogar numa posição estratégica. Na minha cabeça, primeiro volante. Porque o São Paulo joga com aquela bafa lá na frente. Primeiro volante, o Ganso distribui o jogo. É o cara que tem a melhor visão para distribuir. Ele tem uma distribuição de jogo excelente, mas olhando o campo todo e trabalhando o coletivo. Aí ele pode funcionar, pode virar uma coisa diferente. Seria fantástico para ele, de repente até para a seleção. Aí já é outro mundo. Ouviram, né, treinadores? O líder Palmeiras volta a treinar só amanhã, de olho na preparação para o clássico da próxima terça-feira contra o Santos. E o técnico Cuca está com problemas para armar o sistema ofensivo da equipe. Destaques do Verdão nas últimas partidas, os atacantes Gabriel Jesus e Roger Guedes receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Sport na última segunda e estão fora do clássico. O Thiago Santos, volante, também está suspenso para a próxima partida. A boa notícia fica por conta da volta de Dudu, que não participou do jogo contra o Sport, já está bem, já se salvou aí. E por falar em atacantes, o Palmeiras recebeu uma boa notícia também hoje. Leandro Pereira, que retornou ao Verdão por empréstimo de 1 ano, já tem o nome regularizado no BID e está à disposição do técnico Cuca. O jogador que estava no futebol belga trabalha para recuperar ritmo de jogo e aprimorar a parte física, mas ainda não tem data para reestrear pelo time. Boa, Leandro Pereira, Celso, rapidinho? Sim. Ok. Hora de falar do Santos, que apresentou nesta quarta-feira o 10º reforço da temporada. Veja na reportagem do Esboril. O Santos apresentou nesta quarta-feira o 10º reforço para a temporada de 2016. Fabián Nogueira, zagueiro, veio do Banfield, da Argentina. Como é que é para você vestir essa camisa do Santos e poder jogar por essa equipe? Bom, é um sonho realizado, como eu estive falando. Eu sempre quis estar aqui no Santos, poder jogar na Liga Brasileira. É muito bonito para mim. É uma liga muito boa, muito jogo bonito, como vocês dizem. E nada, como te dizia, um sonho estar aqui no Santos. O que te motivou mais vir para cá no Santos? Você estava numa situação complicada, não atua desde outubro do ano passado, né, lá no Banfield, mas o que te motivou a aceitar o convite do Santos? Eu, como você disse, estive desde outubro sem poder jogar. Eu tive muitas ofertas no exterior, da Europa, do México, do River Plate. Pero quando meu empresário nombrou o time Santos, eu não dudei um segundo. Eu sempre quis poder jogar aqui. É o time mais grande do Brasil e não dudei e quis vir quanto antes. Agora, com respeito ao Santos jogar sempre com jogadores jovens, né? O Santos é sempre um revelador de craques, né? Você é um jogador jovem ainda, tem 23 anos. Como é que é para você atuar num clube que sempre revela grandes jogadores, inclusive o último aí, o Gabriel, que vem fazendo sucesso e está com a seleção brasileira? Sim, é um clube
saca muitos jogadores. Eu sou, como você falou, um jogador jovem. Não sou muito conhecido aqui no Brasil, mas eu creio que quando pueda estrenar e pueda jogar alguns partidos, eu vou demonstrar minha qualidade e que estou à altura do Santos para poder jogar. Legal, Fabiano. Boa sorte. O Fabiano assinou contrato com o Santos por 5 temporadas até 2021 e o Peixe retorna ao campo no Campeonato Brasileiro apenas no dia 12 de julho contra o Palmeiras. Muito bom! Se o Santos montar elenco, coisa pega, porque aquela molecada não é mole. Vai ver, precisa ver que vai perder, né? Precisa ver se o Lucas Lima fica, se o Gabigol fica. Que eu acho muito difícil segurar. Mas está montando elenco e está bem o Santos. Teve um jogador do Santos que provocou o Palmeiras hoje, né? Bom, fez depois... bem. É legal pro jogo. Falando assim, o time é melhor do que o Palmeiras. Entrem lá no site Gazeta Esportiva. Eu acho que até foi uma repercussão do que o Cuca e o Diego Souza conversaram nos bastidores da TV Globo. Tomara que provoque mesmo. Tem que provocar mesmo. Isso faz parte. Tá muito fresco. Vai, Palmeiras! Acabou, encerrou. Deu São Paulo 58% dos votos. Valeu, que eu não lembro qual é a enquete. Que se é da São Paulo, Atlético Nacional. Claro, vai dar São Paulo 58% dos votos. Abraço. Tchau.